vamos lá, é a última aula de hoje, hein? Presta atenção. Vamos dar continuidade lógicas. Na última aula eu falei de canibalismo, amensalismo, de competição intra e interespecífica. Então vamos dar continuidade às relações desarmônicas. Lembrando a vocês que as relações desarmônicas são aquelas onde o indivíduo, pelo menos um, leva prejuízo. E não esqueça que daquilo que eu falei da última aula, que eu vou falar daqui a pouquinho. Relações desarmônicas, nós falamos das intraespecíficas e começamos na aula passada das interespecíficas. Aquilo que eu falei na última aula lá, dá uma olhadinha no vídeo que eu falei que pode ter essas duas possibilidades, né? Eu prefiro essa aqui para competição e prefiro essa aqui para mensalismo. Mas dá uma olhadinha no vídeo, passa lá, presta atenção, se liga aí, não dorme não! Bom, então, as relações da aula passada, nós já vimos, foram essas aí. Hoje nós vamos ver predatismo, parasitismo e esclavagismo, que não vai ter muito mistério, é tudo tranquilo. Todas têm em comum que são relações desarmônicas, e são desarmônicas interespecíficas. Presta atenção, se liga aí no Rod, se liga no titio Rod, hein? Vamos começar do predatismo. Predatismo, eu acho que não tem grande mistério. O que é o predatismo? É quando um animal de uma espécie mata o outro para comer. Então tá lá, o gavião comendo a cobra, matando a cobra para comer, o leão comendo a zebra, né, e o guepardo aqui comendo o antílope. Eu já botei numa historinha lá de dinâmica de populações, eu falei do leão e do veadinho. Presta atenção lá, vai lá, dá uma olhadinha lá. Bom, essa relação do leão com o veadinho, por exemplo, que é uma relação de predatismo, ela é muito importante para ambas. Por exemplo, vamos lá acompanhar. Tracejadozinho aqui são os veadinhos. Eu já dei essa aula lá, presta atenção, eu vou falar de novo. E os leões, a linha cheia. Então o que vai acontecer? Quando você tem a população de veadinhos alta, a de leão também está alta. Só que os leões, estando muito alto, vai comer muito veadinho. Então vai diminuir a população de veadinho. Diminuindo a população de veadinho, não vai ter alimento para os leões. Então a população de leões cai. Beleza? Se a população de leões cai, o que vai acontecer? Vai dar oportunidade para a população de veadinhos do quê? Aumentar. Aumentando a população de veadinho, vai ter maior oferta de alimentação para os leões. E assim aumenta a população de leões. E assim vai o tempo todo uma regulando a outra. O que tem de importante aí? Por exemplo, a população de leões e a de veadinhos acabam impedindo as competições intraespecíficas. Então, por exemplo, se a população de leões regula a de veadinhos, se não tivesse a população de leões, a população de veadinho ia crescer o quê? Intensamente, continuamente. E isso ia ocasionar o quê? Competições intraespecíficas, por água, por habitat, por recurso, por fêmea, quer dizer, ia ser muito problemático para os veadinhos. A mesma coisa para os leões também. Então, diminuindo a possibilidade de alimento para os leões, também diminui a quantidade de leões. Isso também impede a competição intraespecífica. Agora tem uma coisa mais importante ainda, se liga aí, é no aspecto evolutivo. Normalmente o leão, a leoa quando vai caçar, ela vai caçar sempre quem? Ela vai caçar o veadão fortão? Lógico que não. Ela vai caçar o filhotinho? Ela até tenta, mas aí os veadinhos acabam protegendo. Normalmente as leoas acabam caçando os veados mais velhos ou aqueles que têm algum problema genético, defeituosos, etc. Isso faz com que no processo evolutivo, esse gene desses indivíduos defeituosos, mais fracos, menos aptos, não passe os genes de geração em geração. Então beneficiando quem? A populações de veadinhos. Ok? Então isso é muito importante no aspecto evolutivo. Presta atenção! Se liga aí! Gostou do veadinho, né? Tu manja tudo de veadinho. Presta atenção! Eu tô falando veadinho, hein? Bom, os animais, quando comem vegetais, que são os consumidores primários ingerindo os vegetais, é uma forma de predatismo, é um tipo de predatismo. Embora não coma todo o vegetal, come parte dele, mas é uma forma de predatismo, que a gente tem o nome específico de herbivorismo, tá? Bom, outro aspecto interessante de predatismo são as plantas carnívoras.
né, as plantas carnívoras que comem insetos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, só um minutinho, aguenta aí. Valeu, molhar a garganta. O que acontece? Essas plantas carnívoras, elas são chamadas mixotróficas. O que quer dizer isso? São seres mixotróficos. Elas são autótrofas, tá? Mas em determinadas situações elas acabam fazendo nutrição heterótrofa. E aí o que acontece? Às vezes o solo, às vezes o terreno está muito pobre em nutrientes, principalmente em nitrogênio, e elas acabam tendo que fazer mão do predatismo, né? Pegando, aprisionando inseto, matando esse inseto e ingerindo esse inseto, aproveitando esse inseto, principalmente o nitrogênio. Então, são muitas vezes considerados seres mixotróficos, ou seja, tem uma mistura para se alimentar de autótrofos e heterótrofos, ok? Muito interessante essa relação também. Bom, parasitismo. Nós temos aí a lombriga, cruzes, ai meu Deus, que nojo. A lombriga parasitando o ser humano ou outros animais. Aqui no interior a tênia, né? A tenisa, tem a tênia solitária, a tênia sólida, tem outras tênias também. E é importante você lembrar de cisticercose, né? Quais são os hospedeiros intermediários definitivos. No caso da lombriga aqui só tem um hospedeiro definitivo, então isso é bom, a gente vai ter aula lá para frente só para falar especificamente disso. O que tem em comum entre esses parasitos? Eles estão na parte interna dos indivíduos. Ô professor, mas ele está saindo. O animal, mas estava aonde? Na parte interna. Está saindo por causa da competição intraespecífica ou porque tomou remédio, alguma coisa do gênero. Então, se eles estão na parte interna dos indivíduos, eles são chamados de endoparasitismo. Endo dentro, parasito. Parasitismo em relação de parasita. Então a lombriga, as tênias, a leishmaniose, a leishmania, enfim, esses vermes, de modo geral, alguns protozoários, muitos outros, são chamados de endoparasitas porque vivem na parte interna. Já nessa situação aqui, ó, o piolho com os animais, os carrapatos com o cão, com os outros animais, ou a sanguessuga com a espécie humana, são parasitas que vão ficar na parte externa. Então são parasitas que a gente chama de ectoparasitismos. Então são ectoparasitas que ficam na parte externa, na parte mais superficial do indivíduo. O que tem em comum entre os ectoparasitos e os endoparasitos? Eles vão sempre fazer o quê? Explorar o hospedeiro, tirar proveito do hospedeiro, tá? Normalmente eles não querem levar à morte, não. Eles querem ficar ali pro resto da vida. Mas em algumas situações a população de parasitos cresce tanto que acaba levando à morte e comprometendo até relações interespecíficas, né? Ou diminuindo competições intraespecíficas também. Mas normalmente o parasito quer viver de maneira tranquila com o hospedeiro para poder viver sempre explorando o hospedeiro. Bom, cuidado com essas plantas aqui. Quando eu falei de epifitismo, a bromélia, a orquídea, a samambaia, elas vivem sobre os vegetais, mas elas não tiram nada dos vegetais. Elas só simplesmente se localizam para pegar luz para fazer fotossíntese. Aqui nós temos um probleminha. Essas plantas cipochumas, você pode reparar que elas já são até amareladas, não tem clorofila, elas não fazem fotossíntese. Então elas vão fazer o quê? Elas vão ter órgãos especializados, estruturas especializadas, os austórios, que vão diretamente ficar ali no floema e tirar a seiva elaborada. Ok? A mesma coisa, quer dizer, mesma coisa entre aspas, as ervas de passarinho também vão ser parasitas, só que elas são verdes, elas fazem fotossíntese. Só que elas só precisam de quê? De água e sais minerais. Então elas não vão no floema, elas vão no xilema. Então elas vão tirar só o material para elas poderem fazer fotossíntese. Então a gente diz que elas são hemiparasitas, elas fazem levemente parasitas, só metadezinha. E essas são totalmente parasitas. Aí nós temos termos para isso, né? A biologia sempre tem termos. Holo, inteiro, são inteiramente parasitas, elas não fazem fotossíntese. E aqui M, metade parasitas. Por quê? Porque ela só precisa da água e sais minerais. E a fotossíntese ela faz. Então, elas são hemiparasitas. Na realidade, todas são parasitas. Todas exploram o hospedeiro. Ok? Bom, esclavagismo. Aqui tem uma polêmica muito grande. Você tem que ter muito cuidado com a historinha que vai te contar. Quando eu falei em protocooperação,
teve um exercício que eu resolvi, não sei se foi do Enem, não sei qual foi o vestibular, que contou uma historinha que botou como se fosse protocooperação. Então você tem que ficar sempre atento a essa historinha. Por exemplo, os afídeos, né, os pulgões, eles são parasitos de vegetais. E normalmente eles ficam num floema parasitando os vegetais. E esse floema é muito rico em açúcar, porém pobre em quê? Em nitrogênio. Então, há necessidade diretamente desses pulgões se alimentarem e excretarem, eliminarem esse açúcar para poder aproveitar nitrogênio e outras substâncias. O que as formigas fazem? Elas lambem o ânus desses indivíduos, dessas excretas desses indivíduos, deixando sempre limpinho, né? E dando oportunidade para eles sugarem mais do vegetal. Qual é o grande problema aqui? É a historinha que vai te contar, né? Por exemplo, se a formiga protege o pulgão dos seus predadores, principalmente a joaninha, e em troca consegue aproveitar esse produto, né? Que o esclavagismo seria o aproveitamento de uma espécie sobre a outra, ou sobre atividade, ou sobre o produto que ela produz, ou sobre alguma espécie de trabalho, enfim, alguma coisa desse gênero. Então, se ela está protegendo e está, em troca, recebendo essa substância açucarada, não houve problema algum, é protocooperação, sem problema, é harmônica. Mas se ela aprisiona para tirar proveito dessa secreção, opa, é esclavagismo, ninguém gosta de ser aprisionado. Então já seria esclavagismo, seria uma relação desarmônica, ok? Agora, existem outras situações que confundem, que chamam de sinfilismo e etc. Eu vou ficar aqui no esclavagismo por enquanto, tá? Bom, outro exemplo de esclavagismo interessante é essas duas aves, né? O chupim e o tico-tico. Esse chupim é muito esperto. O que ele faz? Ele pega os seus ovos e mistura com os ovos do tico-tico, né? Aí a fêmea do tico-tico ela vai chocar os ovos dela e acaba chocando os ovos do chupim, né? E quando esses chupins, por aí já é um esclavagismo, já está se aproveitando da atividade, do trabalho do tico-tico. Mas mesmo depois, quando adulto, esse tico-tico às vezes se vê na obrigação de alimentar esses adultos de chupins, né? Esses filhotes, vamos botar assim, de chupins. Então prolongando esse esclavagismo. Então é uma relação de esclavagismo, uma relação desarmônica entre o chupim e o tico-tico. Ok? Bom, um exercíciozinho aqui. Presta atenção. Se liga no esclavagismo. Olha a historinha. Relações ecológicas, você tem que prestar atenção em quê? Na historinha. Abre o olho, presta atenção. Olha o ERJ aí, hein? Olha a minha prova dia 23, hein? Vamos lá. Durante décadas, seres parasitas foram omitidos das teias alimentares, com base na ideia de que eles teriam poucas influências na biomassa do ecossistema. Entretanto, quando a biomassa dos parasitas é medida, esta noção é desafiada. Em alguns sistemas estuarinos, por exemplo, a biomassa dos parasitas é comparável à dos predadores no topo da cadeia. Bom, primeira alternativa, parasita podem regular o tamanho da população de hospedeiro? Lógico que pode. Se ele tem uma quantidade muito elevada de parasita, pode levar à morte. Embora ele não queira isso. Como eu falei, ele prefere viver equilibradamente para poder sempre tirar proveito. Harmonicamente não, mas equilibradamente. Parasitos podem atuar como presas? Lógico. Carrapatos não podem servir de alimentos para garça, carrapateira, para aves, etc. Então podem ser presas. Parasitos podem alterar o desfecho de interações competitivas interespecíficas? Pode. Se ele acaba levando o indivíduo à morte e aquele estava de repente numa relação de competição, por exemplo, interespecífica, ali já não vai ter mais. Então pode acabar essa relação de competição. Então as três alternativas estão corretas. Então qual é a alternativa correta aqui? A letra E, a 1, a 2, a 3 estão verdadeiras. Se liga aí, acorda, presta atenção, olha aí a prova. Mais um aqui. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela,
vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o fotores, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, os fotinos, fingindo ser desse gênero. Quando o macho fotinus se aproxima da fêmea foturis, muito maior que ele e é atacado e devorado por ela. Ô futuros, esse negócio tá bravo, hein? A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero futuris, né, foturis, e o macho do gênero futinus, oh meu Deus do céu, é um exemplo de, bom, o que você tem que observar é o seguinte, se eles são de gêneros diferentes, eles já são de espécies do quê? Diferentes, obviamente. Então vamos lá. Se eles são de espécies diferentes e um come o outro, não pode ser não pode ser comensalismo, nem cooperação, nem mutualismo, que são harmônicos. Essa relação é desarmônica. Então canibalismo poderia e predatismo. Canibalismo tem que ser da mesma espécie. Esses indivíduos não são da mesma espécie. Então aqui só sobra quem? O predatismo. Prestando atenção? Se liga na historinha. A historinha pode definir o tipo de relação. É só ficar olhando no tio Rod aqui, olhar as aulas, correr atrás e estudar. Presta atenção. Bom, se você gostou da aula do tio Rod, dá um likezinho lá, né? A nossa próxima aula provavelmente vai ser sobre evolução. Então, se você gostou, vai lá no meu canal, se inscreva, curte o vídeo, dá um likezinho, dissemina aí, ajuda o tio Rod aí para passar para as outras pessoas. E não esqueça de curtir a minha página, porque lá, como eu sempre falo, eu tenho questões, eu pergunto, boto questões de Enem, é só futucar lá e também respondo as questões de vocês. Beleza? Valeu, galera, presta atenção, hein? Fui, abraço!